Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, boa tarde. A Universidade Estadual Paulista, na pessoa da sua pró-reitora de extensão universitária, Cleópatra da Silva Planeta, neste ato, representando o magnífico reitor Sandro Roberto Valentini, tem a honra de receber os presentes para a Conferência Internacional Direitos Humanos e as Crises Humanitárias da Atualidade, a ser proferida por Dimitris Christopoulos, presidente do The International Federation of Human Rights, FIDH, com sede em Paris. Participam da organização deste evento o Observatório de Educação em Direitos Humanos da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp de Bauru, o Programa de Pós-Graduação em Direito da Unesp de Franca e o Departamento de Administração Pública da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara. A conferência tem ainda o apoio do IPRE, Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, do Núcleo de Estudos da Tutela Penal de Direitos Humanos da Unesp de Franca, da PROEX, Pró-Reitoria de Extensão Universitária, da ACI, Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, o STAEP, Seção Técnica de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da FCL de Araraquara e da Defensoria Pública de São Paulo. Essa atividade acadêmica está sendo transmitida pela internet e assistida coletivamente por alunos, professores e outros interessados em 15 polos de recepção em vários campos da Unesp e em outras universidades do Brasil. Convidamos as seguintes autoridades para comporem a mesa de abertura. Professora doutora Cleópatra da Silva Planeta, pró-reitora de extensão universitária, representando Sandro Roberto Valentini, magnífico reitor da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Professor doutor Clodoaldo Meneghello Cardoso, coordenador do Observatório de Educação em Direitos Humanos da Unesp. Professora doutora Soraya Regina Gasparito Lunardi, da FCL de Araraquara, que coordenará os trabalhos. Conferencista convidado, Dimitris Christopoulos, presidente do The International Federation of Human Rights e professor adjunto da Universidade Panteão de Atenas, na Grécia. Anunciamos a abertura da cerimônia pela pró-reitora de extensão universitária, Cleópatra da Silva Planeta, que presidirá os trabalhos. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, autoridades presentes, senhoras e senhores. Declaro aberta esta conferência. Queremos registrar e agradecer a presença das seguintes autoridades que se apresentam ao protocolo. Eduardo Bittar, professor associado da Faculdade de Direito da USP, na Universidade de São Paulo. E Fernanda Henriques, vice-diretora da FAC de Bauru. Anunciamos nesse momento o pronunciamento dos integrantes da mesa que manifestaram interesse em fazer uso da palavra. O tempo estimado de 5 minutos. Com a palavra, a professora Soraya Regina. Boa tarde a todos. Pronto. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de dar as boas-vindas aos senhores e senhoras que se fazem presentes, especialmente ao meu querido amigo, professor Dimitris Christopoulos, que aceitou o nosso convite para tratar desse importante tema
que são as questões relativas a direitos humanos na atualidade. Gostaria também de esclarecer que essa conferência ela apresenta uma metodologia diferente. Quando nós pensamos nesse evento, a proposta era de ter um alcance maior. Então, juntamente com o pessoal do IPRE e o apoio dos técnicos da Unesp, nós desenvolvemos essa metodologia que é destinada a transmitir essa conferência a polos de recepção. Nesse momento, mais de 20 polos estão recebendo a transmissão desse evento. Nós temos polos na cidade de Bauru, na Unesp de Bauru, na Unesp de Franca, nós temos na Unesp de São José do Rio Preto, Marília, Botucatu, Jaboticabal, na Faculdade João Paulo II, em Marília, na Faculdade Estadual do Espírito Santo, em Vitória, na Universidade Sagrado Coração, em Bauru, na Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, na Universidade Federal da Paraíba, além da Universidade de São Vicente, a Universidade de Campina Grande, ainda temos a Universidade Federal do Recife e Universidade de Bogotá e Caipó. Então, é interessante observar que a finalidade desse evento é, antes de tudo, ter um alcance para além desse local, né? Então, a gente pretende abranger um número muito grande de alunos e, por isso, optamos por esse sistema de videoconferência. Gostaria também, inicialmente, de agradecer em especial a professora Juliana Pasqualini, que fará a tradução simultânea, uma vez que ela não é uma tradutora profissional, mas se dispor a nos ajudar com essa importante função. Então, eu vou passar a palavra ao professor Clodoaldo para que faça a introdução ao tema. Boa tarde a todos, a todas. Vou falar um pouco devagar, porque ele está lendo em francês nesse momento, o meu texto. Estamos em pleno século XXI e a humanidade ainda não superou a barbárie com a razão iluminada, esclarecida de que Kant falava lá no século XVIII. A humanidade ainda não eliminou a miséria com o progresso científico-tecnológico anunciado por Augusto Comte no século XIX. E nem mesmo consegue evitar as grandes tragédias humanitárias com milhares de vítimas, inocentes, crianças, idosos, apesar do discurso dos direitos humanos, desde a Declaração de 1948. Hoje, a guerra na Síria, o drama dos refugiados na Europa e a fome generalizada em vários países da África são as grandes manchas de sangue em nosso mapa mundi, que tentamos representar aqui. Mas elas não são únicas. As desigualdades sociais e econômicas, principalmente dos países periféricos, como o Brasil, geram uma cultura de violação dos direitos humanos, com todo tipo de opressão e exclusão. Sim, a promessa de felicidade da civilização moderna ocidental está longe de ser cumprida. E talvez
ela mesma não possa cumpri-la. Porque talvez ela seja parte do próprio problema. Que nós temos que pensar nessa grande transição. Nesse contexto, pensar as crises humanitárias que violam a dignidade humana de povos inteiros é um dos grandes desafios desse momento histórico que vivemos, para que possamos realmente construir um futuro melhor para as novas gerações. Daí a importância de eventos dessa natureza. E ainda mais com a presença do professor e militante dos direitos humanos, Dimitris Christopoulos, hoje presidente da Federação Internacional dos Direitos Humanos, com sede em Paris. Então, é um privilégio nós podemos pensar essas questões com ele que tem essa grande vivência internacional. Que esse evento possa contribuir para aguçar a nossa sensibilidade ética, ampliar nossa consciência analítica e fortalecer nossa prática política em prol de uma sociedade mais plural, mais justa socialmente e solidária, em que a dignidade humana seja realmente para todos. Senhor Christopoulos, obrigado por aceitar o convite da Unesp. Seja bem-vindo ao Brasil e feliz estada em São Paulo. Com a palavra, a pró-reitora de Extensão Universitária, professora Cleópatra da Silva Planeta. E, novamente, boa tarde a todos. Em nome do professor Sandro Valentini, muito bem. Então, novamente, em nome do professor Sandro Valentini, reitor da Unesp, eu cumprimento a todos os presentes, dou as boas-vindas e digo, né, que é um privilégio, nessa tarde, nós temos aqui na universidade o senhor Dimitris Christopoulos, né, nessa tarde, nós temos, então, o privilégio de tê-lo aqui para ouvir, então, essa conferência, né, Direitos Humanos e as Crises Humanitárias, que, como já foi muito bem colocado pelo professor Clodoaldo, nós vivemos um momento muito difícil e é fundamental, né, que a universidade traga, né, incorpore essas questões e possa discuti-la, praticá-la, né, e dar a sua contribuição, né. Eu queria agradecer muito, então, a presença do Dr. Dimitri, e eu queria também reconhecer o trabalho do professor Clodoaldo, e, em nome, né, do professor Clodoaldo, eu estendo esse reconhecimento e parabenizo todos que participaram da organização dessa conferência, né. A gente sabe que a organização, né, sempre envolve dificuldades, né, e eu parabenizo a iniciativa e reconheço, eu acho que a gente deve ter um grande reconhecimento desse trabalho, né, e principalmente por trazer um tema tão importante para dentro da discussão na universidade. A Unesp ela está comprometida, né, com os princípios dos direitos humanos, com a questão da equidade, da diversidade e da inclusão, né. Nós acreditamos que esse compromisso ele fortalece a nossa missão, né, e solidifica a nossa identidade, né, como um lugar, como um ambiente de excelência e inovação. Então, a universidade ela tem que estar sempre engajada em todas essas questões, né, que envolvem, de uma forma ampla, né, os direitos humanos. E, nesse momento, né, nós estamos trabalhando num projeto que se chama Educando para a Diversidade. Então, o que nós pretendemos é que, ao longo, né, desses anos, esse projeto se transforme num programa, né, que seja incorporado permanentemente pela universidade, né, e que, com isso,
a universidade incorpore esses valores, né, e princípios dos direitos humanos, da diversidade, da equidade e da inclusão, né, que isso seja incorporado nas nossas vidas, né, na nossa vida acadêmica, né, e no ambiente de trabalho. Então, acho que só assim a gente vai, né, só assim a Unesp será uma grande universidade e uma universidade de classe mundial, como ela deseja, né? Então, eu queria novamente agradecer ao Dr. Dimitri, agradecer a todos da comissão organizadora que, né, propiciarão essa grande, né, tarde de debates e discussões sobre um tema tão relevante. Muito obrigada. Thank you. E eu declaro encerrada essa mesa de abertura. Encerrada essa solenidade, solicitamos aos presentes que aguardem seus lugares enquanto a mesa de abertura é desfeita e montada a mesa de trabalho desse evento. Para compor essa mesa, juntamente com o conferencista, chamamos o professor Dr. Fernando Martins, da FCL de Araraquara, e a professora doutora Juliana Pascolini, da FC de Bauru, que farão a tradução da conferência. Então, dando continuidade aos trabalhos da mesa, eu gostaria de agradecendo mais uma vez a presença do professor Dimitri, fazer a apresentação. Então, o professor Dimitris Christopoulos, nosso palestrante, é formado pela Universidade, a Universidade Grega de Komitini, tem pós-graduação em Ciência Política pela Universidade Robert Schuman, mestrado em Teoria Legal pela Academia de Bruxelas e doutorado em Direito Público pela Universidade Francesa Júlio Werner. O professor Dimitris Christopoulos é professor adjunto de Teoria do Estado e de Ciência Política na Universidade de Panteão de Atenas, onde ensina direitos humanos desde 2002, tendo como principais temas direitos humanos, minorias, imigrantes e cidadania. Como pesquisador, o professor Dimitri tem publicações em diversos periódicos científicos em várias línguas, em grego, inglês, francês, português, hebraico, albanês e outras. No campo da teoria política, trabalha com direitos humanos, minorias e imigrantes. Em 1996, em parceria com o professor Costas, fundou o Centro de Estudos de Minorias, né? QEMO é a sigla do Centro de Estudos de Minorias, sobre questões relativas a minorias, que é composto por 40 acadêmicos especialistas em minorias e imigrantes. De 2003 a 2011, presidiu o Conselho da Liga Helênica de Direitos Humanos e permaneceu como vice-presidente até julho de 2013 desse órgão. Atualmente, o professor Dimitris Christopoulos é presidente da Federação Internacional de Direitos Humanos. Como professor visitante, ele já apresentou palestras em diversas universidades na Europa, nos Estados Unidos,
e também atua em diversos meios de comunicação. Então, eu vou passar a palavra agora ao professor Dimitri, para que nos apresente a sua interessante palestra, onde ele vai tratar da questão dos direitos humanos de uma maneira provocativa, de uma maneira diferente. A ideia dele é que nós devemos tratar os afetados pelos problemas humanitários não como vítimas, mas como protagonistas. Então, eu vou passar a palavra ao professor Dimitris Christopoulos para que nos apresente aqui a sua palestra. Thank you very much. Thank you, Soraya. Obrigado a todos, obrigada, Soraya. I very much honor the invitation of your institution. Estou muito honrado com o convite da instituição de vocês. For me, it is a pleasure and it is an honor to be here. É um prazer e uma honra estar aqui. And I thank you very much for the organization of this lecture. E agradeço muito a organização dessa palestra. Notwithstanding to say that it is a great pleasure to be in this country. É um grande prazer estar nesse país. To get to know what is happening. I'm coming from far away. Saber o que está acontecendo aqui, eu venho de longe. I always try to profit from my presence in order to get to understand. Então, eu sempre tento aproveitar a minha presença nos lugares para compreender o que está acontecendo. Yes. What is at stake in each country, and particularly in Brazil. O que está acontecendo em cada país e agora particularmente no Brasil. So I wish to thank particularly Soraya for the work she committed and for the organization of the lecture. Agradeço especialmente a Soraya, né, pela organização da palestra, pelo trabalho conjunto. And I'd like to help you in advance, to thank you in advance for the work you're going to do for the translation. Nos agradece aqui em antecipação pelo trabalho de tradução. So indeed, the title is a little bit unorthodox. The title of what I want to share with you is Human Rights Defenders are not the victims, but the protagonists of history. Então, o título, o tema que eu quero tratar hoje com vocês, ele é de um certo modo não ortodoxo. O título é Defensores de Direitos Humanos não são vítimas, mas protagonistas da história. And I have to tell you that this idea is an idea that came to me not because of studying, but because of working within the International Federation for Human Rights. E preciso dizer que essa é uma ideia que me veio não em função do estudo, mas pela atuação no âmbito da Federação Internacional de Direitos Humanos. I say that because generally I try to combine my academic work with my civic commitments and my activism. Eu digo isso porque eu sempre tento combinar, articular o meu trabalho acadêmico com o meu compromisso civil com os direitos humanos. It seems like an introduction, but I'm already in the hardcore, I want to tell you. In these circumstances, I use the political activism to develop my intellectual work and vice versa. Parece que eu estou ainda fazendo uma introdução, mas, na verdade, eu já estou abordando a questão central da minha fala. Eu sempre tento utilizar, né, da experiência do meu ativismo político para avançar nos meus estudos, né, no trabalho acadêmico. So, when I say political activism, I use the term political in the broadest possible sense. Quando eu digo ativismo político, eu uso o termo político no sentido mais amplo possível. So politics as a process or activity of changing the correlation of power in a given society. Então, político no sentido de mudança, transformação na correlação de força, na correlação de poder, né, de poderes de uma dada sociedade. So for me, this is what is politics about. So, para mim, isso é o que é político. And given that, fighting against injustice and equality, fighting for freedom,
is the way I conceive my action in the process of changing the correlation of power in our society. Então, nesse sentido, lutar contra a injustiça, a desigualdade, lutar pela liberdade é como eu compreendo a minha ação nesse processo de transformação das relações de poder. Of course, these are heavy words, and these are words that generally I do not think that anybody here will deny, that everybody will say that we are all fighting at the end for freedom, for equality, so I don't think it's any particularity of mine, this Então, one. essas são palavras de peso, por assim dizer. A gente nunca ouve pessoas dizendo de forma contrária a essas palavras, né? A gente não vai ver ninguém negando a luta pela liberdade, pela desigualdade, enfim, essa não é uma particularidade minha. So, just to anticipate this argument that might come as a critique, I'd say that yes, in our days you must be a little bit perverted to speak against freedom or equality. Be a little bit perverted, diastrophic, problematic, pathological. Tá, então, só para me antecipar a uma crítica que pode aparecer, né, eu acredito que sim, que hoje falar contra a liberdade, né, contra essas questões, a pessoa precisa ser problemática, né, para se posicionar dessa forma. Every normal person is for these nice ideals. Toda pessoa normal é a favor dessas ideias. Everybody or nearly everybody agrees in the need of these big values and principles. Então, na verdade, né, todos concordam em torno desses grandes princípios e valores. But the difficult thing is not to have these values and principles while flying the plane, but the difficult thing is to land the plane with these values and principles. Então, a dificuldade não é pensar, né, lidar com esses valores enquanto você está, né, voando no avião. A grande questão é pousar o avião, né, com esses valores. Generally, the pilots do not commit any great effort when they are on the air. The plane goes like that. Quando o piloto está no ar, não há um grande esforço, né? The difficult job, this is why we pay the pilot and we want to be safe, is to land the plane. O difícil, né, desse trabalho é pousar, é para isso que a gente paga o piloto. And that is why in politics we are all for equality, we are all for justice, we are all for freedom, but we have contrasting views on the normative content of what is this about. Então, por isso que todos nós concordamos, né, com a luta pela igualdade, pela justiça, mas nós temos visões contrastantes, né, do ponto de vista normativo e do conteúdo desses valores, dessas ideias. So, for me, this is where we are judged. As we judge the pilot in landing the plane, we are not judged upon our general abstract loyalty to freedom, but we are judged upon the specific modalities of implementing something according to freedom and so on. Então, a questão não é, né, tratar nesse nível de generalidade desses valores e princípios, mas pensar em termos de modalidades específicas de implementação de ações que realizem esses princípios e valores. And it can turn out that 2 or 3 persons will, in the name of the same values, in the name of exactly the same values, will come up with completely contrasting political solutions and perspectives in the name of the same exactly values. Então, pode acontecer que, em nome dos exatamente mesmos princípios e valores, pessoas possam chegar a diferentes proposições sobre o que fazer, né, em nome dos mesmos princípios e mesmos valores. So I don't want to disappoint you. I believe in values. It's not that I came to tell you that forget values. Então, não é que eu não acredito em valores, né, não quero desapontá-los, né, acredito. I feel the need to specify the landing process of values. Mas sinto a necessidade de especificar esse processo de pousar, de aterrissar com os valores na nossa sociedade. Because it is exactly this landing process
which constructs individuals as political subjects. Porque é essa aterrissagem dos valores que acaba contrastando os indivíduos como seres políticos. We are constructed by our social relations, our intellectual capacities, and by the articulation we form with our fellow citizens. This is how we are constructed. So, nós somos construídos nessas relações sociais com nossos pares, né, nas situações. This is what gives us an identity. E isso The é o que nos dá process of social identidade. construction. O processo de construção social. So I'm here before you, and I say what I have to say because I represent a singularity of a social construction, as everybody Então, in the room. eu estou aqui dizendo para vocês o que eu estou dizendo porque eu represento uma singularidade, né, desse processo de construção social. This is not me saying that. This comes from already Isso não sou eu que estou dizendo. the positions on Feuerbach of Karl Marx, and particularly the sixth position, according to which Isso vem das teses de Karl Marx sobre Feuerbach, especialmente a sexta tese. there is no abstract substance to the individual, but the individual is the result. Não há Of, uma substância abstrata ao indivíduo, mas o indivíduo é o resultado Of the articulation of social relations. da articulação de relações sociais. So that is how I see the big picture. Então, é assim que eu vejo esse grande cenário. And that is how I'm trying to work as a professor. This is what I'm trying to bring in the agenda and in the minds of the people I speak with. É assim But que eu this is tento, also what I'm trying to do in my daily work. é assim que eu tento trabalhar como professor, é isso que eu tento trazer nas relações com os meus pares, né, com as pessoas com quem eu convivo cotidianamente, no meu trabalho diário. And I am in this dual process of forming the subject I'm talking about, E nesse, academic and political. e nesse processo de formação do sujeito que eu estou tratando, o acadêmico e político, I'm, in a way, obsessed with a strategy of implementation. I want the things I think to be able to land in society, in reality, and change a little bit what is happening. então estou preocupado com essa questão da aterrissagem, né, de que essas ideias que eu acredito possam se concretizar e transformar, né, um pouco, pelo menos, a sociedade em que a gente vive. So I might disappoint you because I have things to say on the big values, but for me what is the most important thing is try to use this thing, to use the values, to guide your work, to construct a strategy on values in order to be able to change what is happening. Então, não sei, talvez eu vou desapontá-los, né, porque eu vou falar desses grandes valores, mas para mim o que realmente importa é tratar dessas estratégias de implementação desses valores, né, em ação. And in this existential, let's say, fight for this strategy of implementation, I believe that the biggest virtue is pragmatism. E nessa luta para a implementação desses valores, eu acredito que a maior virtude é o pragmatismo. Pragmatism in the sense of an approach that assesses the truth of meanings or beliefs by the success of their practical application. Pragmatismo no sentido de uma abordagem que avalia a verdade do significado de uma teoria ou crença em termos dos efeitos práticos que ela desencadeia. So theories as praxis. Teoria como praxis. What is the major risk of someone who claims to be pragmatic? Qual é o maior risco de alguém que se Or claims that pragmatism is a value? Que se diz is a pragmático. big thing. The risk here is to move from pragmatism to cynicism. O risco é do pragmatismo acabar incorrendo no cinismo. Yes. Cynicism as an inclination to believe that people are motivated purely by self-interest. People are generally selfish and dishonest.
Então, cinismo como uma inclinação a acreditar que as pessoas são motivadas puramente pelo interesse próprio, que as pessoas são, de uma forma geral, egoístas e desonestas. I don't know what is happening in Brazil. I'm sure it happens also. But generally, when you hear somebody telling you, I'm a realist, whereas you're not, he actually means that he's a cynical who considers exactly what I said, that by definition, humanity is bad. Então, eu não sei se isso acontece no Brasil, provavelmente sim, mas quando alguém vem e diz para você, eu sou realista, e você não é. Na verdade, esse realismo ele é, em última instância, um cinismo, nesse sentido de acreditar que a humanidade é, em última instância, má. So the first priority in this work of landing the plane, how to be realist without becoming a cynical. Então, o principal desafio nesse processo de aterrissagem dos valores é como ser realista sem ser cínico. For me, that is I'm far from that. I'm not saying that I've achieved it. Não estou dizendo que eu alcancei But isso, I'm estou saying longe that this disso. is the struggle. Mas This is the essa é a intellectual estratégia. and this is the political struggle. Essa é a luta política. So, on the one hand, we have pragmatism and the problem with cynicism that we explained. I do not need to give examples, but because I think this is an obvious situation. Let's go now to the other side of the river. What is the problem with the other side of the river? Então, de um lado, a gente tem o pragmatismo e esse risco do cinismo, de que eu tratei. Não preciso dar grandes exemplos disso, acho que isso é uma coisa óbvia. Bom, mas aí a gente vai para o outro lado do rio. O que a gente tem do outro lado do rio? And the other side is value orientation perspectives. Do outro lado estão as perspectivas orientadas por valores, orientadas a valores. I think that by definition, we will all agree, apart from some explicitly convinced cynicals, that human society have to answer a limited number of universal problems on the basis of some values, on the basis of some values-based solutions. Então, acho que, de uma forma geral, todos nós acreditamos, com exceção de alguns cínicos autodeclarados, de que a humanidade tem de enfrentar os seus problemas com base em um determinado rol de valores. We all come before the question of justice. We all come to face, sometimes in our lives, I'm not saying that it happens daily, but we are facing ethical questions related to justice. Em algum momento, todos nós enfrentamos, nos deparamos com questões relacionadas à justiça, questões éticas relacionadas à justiça. And so, human rights here is, by definition, a universal ideal which comes as response to an abstract question related to what is justice. Então, nesse sentido, os direitos humanos eles são uma resposta universal, abstrata, né, que vem como resposta a essas questões. Human rights are universal because if they're not universal, they're not human rights in that sense. Eles são universais porque, se não forem universais, não são direitos humanos. Yet we need to accept that these value-based solutions are, if we want to be realists, limited, and in a small number universally understood and known. Então, a gente... Peraí, perdi. So we need to... Então, a gente precisa aceitar que essas soluções apoiadas, baseadas em valores, são limitadas e... universally accepted, universally known or accepted and acknowledged, não. Shared by everybody. We need to understand that these universally accepted, value-oriented, value-based solutions are very limited. A gente tem que aceitar que essas orientações baseadas em valores são muito limitadas, compartilhadas são muito limitadas. And yet we say human rights are such, but if we dig a little bit
if we go in this process of landing and we continue excavating. E a gente diz isso sobre os direitos humanos, mas se a gente cavar um pouco mais, se a gente avançar nesse processo de aterrissagem, In the name of universality of human rights, we will adopt completely different positions. For example, when we are facing a dispute between freedom of expression and racist discourse. então, em nome de valores universais semelhantes, a gente vai acabar encontrando proposições muito diferentes com relação a questões como, por exemplo, a liberdade de expressão. This is one of the big examples. Esse é um grande exemplo. So we are divided in the name of our common values. Então, a gente está dividido em nome dos nossos valores comuns. This sounds paradoxical, but it's truth. Isso parece um paradoxo, mas é verdade. So, what is the problem now with this value-oriented, value orientation approach we are facing? What is the derivation? What is the drift one might face? Bom, então qual que é o problema com essa abordagem orientada a valores? Quais são os problemas que a gente pode enfrentar? I mean the problem we face from the other side of the river with pragmatism and cynicism. The problem here is that from value orientation you can easily shift to political idealism and naivety. Então, eu falei, né, da questão de que do pragmatismo a gente pode incorrer no cinismo, agora, desse outro lado do rio, dessa perspectiva baseada em valores, a gente pode facilmente incorrer num idealismo político. So, in this perspective of this naive political idealism, Do ingênuo, né? people are inherently very good, Então, and in large numbers they share similar values, and that they are encouraged to demonstrate their inherent goodness. Então, aqui desse outro lado do rio, a gente vai pensar que as pessoas são inerentemente boas, compartilham They are encouraged to do- a bondade como um atributo da humanidade, which is obviously not the case. que, obviamente, não é o caso. I'm not saying that people are bad. Não estou dizendo que as pessoas são más. I'm denying the fact that people are bad or good. Eu estou negando o fato, ou a ideia de que as pessoas são boas ou más. And where this nice political idealism can guide you E onde é que esse idealismo político bacana, né, pode nos levar, pode nos conduzir? to a situation of an intellectual and ethical narcissism. Há uma situação de Intellectual and ethical narcissism. há uma situação de narcisismo intelectual e ético. Extreme selfishness. We are the best. We are so good. We look at the mirror and we are so happy about our achievements. A gente se olha no espelho e se acha, né, tão bom, tão feliz, satisfeito com os próprios alcances, né, com as suas próprias conquistas. We love each other. We defend women's rights. We defend indigenous rights. A We are for freedom of expression. We are fantastic. Nós somos fantásticos, a gente luta pelos direitos das mulheres, dos povos indígenas, nós nos amamos, somos fantásticos. And we are so proud of ourselves. Estamos tão orgulhosos de nós mesmos. Because we believe in human rights and Porque because no acreditamos one nos can direitos challenge humanos. our intellectual and moral loyalty to this fantastic principle, that we do not think further. We stop thinking. E com isso a gente para de pensar. We stop thinking, and this intellectual narcissism contributes to the creation of an intellectual stagnation. A gente para de pensar e esse narcisismo intelectual nos leva a uma estagnação intelectual. We say things which are extremely trivial. We don't bother to go to the original, to create something which will be important. Because we say human rights are good, okay, great. E aí a gente não se incomoda em ir à raiz e a criar coisas que a gente já defende os direitos humanos. And this intellectual stagnation makes us very boring. E essa estagnação intelectual nos faz muito chatos. And people are, they are not very much thrilled to listen to what we are saying.
e as pessoas não ficam muito dispostas, inclinadas a ouvir o que a gente está dizendo. And when it comes to political action, things become even more dangerous. E aí, quando a gente vem para a ação política, as coisas ficam ainda mais perigosas. Because we want to protect human rights defenders, we want to save the life of the individuals, Porque a gente quer proteger os defensores dos direitos humanos, a gente quer proteger a vida dessas pessoas. we want to do our best for these people who are victims, Queremos fazer o melhor por essas pessoas que são vítimas. and we do not think what is the repercussion of our action. We do not think what is the impact of our activity E a gente vis-à-vis the victims. E a gente não reflete sobre qual é o impacto dessa nossa atividade sobre essas pessoas, supostamente vítimas. A Palestinian defender, a Palestinian activist, 2 months ago, he was tortured by the Israeli police in the occupied territory. He called us and he asked us to save him. And what we did, we saved him. We paid the ticket for him. He ended up in Paris. We gave him a nice small studio. And then his voice is silenced there. He's not there where he should be fighting. But he's in the small studio we rent. Então, 2 meses atrás, um militante palestino, um ativista palestino, foi torturado, entrou em contato conosco, pedindo, né, para que a gente o salvasse. E o que nós fizemos? Nós o salvamos. A gente comprou uma passagem aérea, trouxe ele para Paris, alugou um apartamento para ele e a voz dele foi silenciada. So we protect the individual, we protect the victim, but we silence the political subject. Então, a gente protege a vítima, protege o indivíduo, mas silencia o sujeito político. So our political struggle, which is the struggle to change the correlation of power, we start by putting a goal to ourselves. Então, a luta política para mudar a correlação de forças de poderes, a gente traz para nós, para a nossa ação. So this is what I mean, and I continue, but this is where I anticipate a little bit, and I go to my title. Human rights defenders are not the victims, are the protagonists. I'm not saying that people are not victims. Of course, I know that people suffer. But what I'm saying is that if we go on and we continue in a strategy of victimization, then we lose our struggle. Então, é isso que eu tentei antecipar no início, já indicando com o meu título que era Defensores dos Direitos Humanos não são vítimas, mas são protagonistas da história. We do not construct arguments because we believe that our principles Aí a gente não contrasta argumentos, porque a gente acredita nos nossos princípios, are enough. que os nossos princípios são suficientes. And we become self-referential. E nos tornamos autorreferentes. We see only our friends. We share with them our ideas. A gente só encontra com os nossos amigos e a gente compartilha com eles os nossos ideais. And that will be it. E é isso. So it will not be unfair for me to say Então, não seria injusto dizer that a considerable part of the world of human rights today is suffering from narcissistic moralization. Então, não seria injusto dizer que uma parcela do considerável, né, do mundo dos direitos humanos está sofrendo desse narcisismo moralizante. So those people who are fighting for their rights are not simply the victims of history. Então, essas pessoas que estão lutando pelos seus direitos não são simplesmente vítimas desse processo. Ele tinha dito antes, né, que eu perdi. É claro que as pessoas são vítimas, a gente não está ignorando que as pessoas são vítimas, mas elas são também sujeitos políticos, né, da história. They are, above all, the protagonists of history. This is what I want to Eles são, acima de tudo, os protagonistas da história. And obviously, the protagonists of history have fundamental values to guide their process and their political mobilization. E é claro que os protagonistas da história têm valores que a guiá-los, né, na sua luta e na sua ação política. Because if you do not have some values to guide you, you are like a captain without a compass,
Porque se você não tiver esses valores para te guiar, você é como um capitão sem uma bússola. You crash in the rocks. Você vai bater nas rochas, nas pedras. Yet something more is needed. Portanto, algo mais é necessário. Otherwise, the fight for human rights will remain forever reduced to the level of the goodwill of some liberal beliefs of ours. Senão, o que vai acontecer é que a luta pelos direitos humanos vai ficar sempre reduzida a a boas intenções, né, de indivíduos. Failure and goodwill. Failure and goodwill together. The failure of our goodwill. Há falhas na nossa boa vontade. So being the protagonist of history and not only simply the victims, of course, means that the light is on you. Então, ser protagonista da história e não apenas vítima significa que a luz está em você. You will go through severe criticism. Você vai passar por críticas severas. You are in the front stage. Você está no palco. You will not easily be excused for the mistakes you're doing. Você não será eximido facilmente dos erros que você cometer. You will face the authoritarianism of the state, on the one hand, De um lado, você vai enfrentar o autoritarismo do Estado but you will have to face also the responsibility of your moral authority. e também vai ter que enfrentar a responsabilidade moral da sua autoridade. So the lights of history are on you. This is what I mean by protagonist. Então, o que acontece é que a luz, o foco está em você. É isso que significa ser um protagonista. And you assume this responsibility because you know that, after all, this is the responsibility which constructs you as a political subject. Because responsibility goes along with authority. Então, essa responsabilidade, na verdade, ela é, em última instância, o que constrói você. Responsibility goes along with authority. E a responsabilidade vem junto com a autoridade. The more authority you have, the more responsibility you Quanto mais face. autoridade você tem, maior a sua responsabilidade. So, this is what I mean by being the protagonist and not the victim. Então, é isso que eu quero dizer quando eu afirmo, né, a ideia de ser protagonistas e não ser vítimas, apenas vítimas. You construct human rights strategies Você constrói estratégias de direitos humanos in a world of unpredictability, in a world that changes, in a world of transition. Você constrói estratégias de direitos humanos em um mundo de imprevisibilidade. Our world is full of injustice. Nosso mundo é pleno de injustiça. Yet, no human rights strategy means that you open all the fronts. You cannot open all the fronts because you will fail. You are the weak in the struggle. Então, o mundo está cheio de injustiça, mas construir estratégias de direitos humanos não quer dizer que você vai abrir não vai abrir ações em todas as frentes. You select one, Você seleciona two. uma, duas, you elaborate a smart strategy. elabora uma estratégia Otherwise, inteligente. you will break your neck. You will not be able to do anything. You will break your neck. Senão você vai quebrar o pescoço. So, because you are the weak in the struggle, and strategy is the weapon of the weak. Porque você é o fraco nessa luta e a estratégia é a arma do fraco. And that is how I believe we can possibly look forward to justice without wishful thinking. That is only how we can look forward to justice without wishful thinking. Otherwise, our way to look forward justice is just wishful thinking. Então, essa é a única maneira de fazer com que a nossa luta pelos direitos humanos não se reduza ao pensamento esperançoso. For me, this is what I face in my daily life, to be honest. This is what I wanted to share with you were the major political and ethical questions I'm facing
in my work as president of the International Federation of Human Rights, but also as a public intellectual. Então, isso que eu estou compartilhando com vocês é o que eu enfrento no meu dia a dia, no meu trabalho, né, na Federação Internacional de Direitos Humanos, mas também no trabalho acadêmico. Let me finish, I understand that I can finish, with two concluding reflections. Eu quero agora finalizar com duas reflexões conclusivas. The first has to do with the use of the term crisis in our discourse. O primeiro tem a ver com o uso do termo crise no nosso discurso. We use the term crisis in order to, when things go wrong, we generally tend to speak about a crisis. A gente fala em crise, de um modo geral, quando as coisas dão errado, as coisas vão mal. The term crisis yet refers to the exceptional. O termo crise se refere a algo excepcional. To the turmoil that will sooner or later end as a parenthesis, and after the abnormal, we will return to normality. É como uma espécie de uma ruptura de algo e que no final disso a gente vai retornar ao normal. That is why I challenge the use of the term crisis today. É por isso que eu quero problematizar o uso do termo crise hoje. I believe that the reality we live in is not a human rights crisis. Eu acredito que a realidade que a gente vive hoje não é uma realidade de crise dos direitos humanos. It is a new era. É uma nova era. It is a transition É uma transição. to a new normality, to a new regime. Há uma nova normalidade, há um novo regime. From sub-Saharan Africa to the far and Middle East, Da África subsaariana até Europe, Central Asia, Oriente Médio, Latin America, and so on. América Latina And of course the United States. e, obviamente, os Estados Unidos. Conceptualizing this point in time as a transition and not as a crisis Então, conceptualizar essa conjuntura como transição e não como crise means that we need to revisit the liberal theories of transition significa que a gente precisa revisitar as teorias liberais sobre transição, so familiar in Latin America, so familiar in Central Europe and so on. que são tão familiares aqui na América Latina, América Central, na Europa também. And maybe we need to conceptualize an inverse transition process. Inverse. E talvez a gente precise conceptualizar um processo de transição inversa ou reversa. From and not to democracy. From democracy and not to democracy. Da democracia e não para a democracia. American political liberal theory has always been talking in terms of a transition to democracy. Democracy was the end of history. A teoria liberal As for americana, yes. a teoria liberal americana tem sempre falado da transição para a democracia, onde a democracia é o ponto de chegada, o momento final. So as for Soviet Marxists, socialism and communism was the end of history. For liberal thinkers of the West today, democracy is the end of history. Então, assim como para os pensadores soviéticos marxistas o socialismo era o fim do processo, né? Para as teorias liberais do Ocidente, hoje a democracia é o ponto de chegada, o fim do processo. Yet, for me, history is full of open questions. Mas para mim, History is full of open questions. mas para mim a história é cheia de questões em aberto, questões abertas, Unpredictable conditions. condições imprevisíveis. And this is where the construction of political subjects, as the protagonists I'm talking about, becomes a serious political issue. E é nesse contexto que a formação do sujeito político de que eu falei aqui se torna uma questão central. It is exactly because it's open. Because if we will have adopted a determinism
in history which says we're going to democracy, we're going to communism, we're going to socialism, and so on, then what will be the role for the political subjects? Então, é justamente porque está em aberto, né, o caminho da história. Se a gente vai para a democracia, se a gente vai... por não ser determinista, pré-afirmando que a gente vai para a democracia, aí é que se torna importante pensar o sujeito político. Porque se a gente fosse determinista, qual seria o papel do sujeito político? So, openness in history means that we have a role to play at the end. Então, essa abertura da história significa que nós temos um papel a desempenhar nela. By struggling. Pela luta. By thinking. Pensando. Lutando, pensando. And the existential position of struggling is hope. We struggle because we hope. E a posição existencial da luta é a esperança. A gente luta porque a gente tem esperança. If you do not hope, you do not fight. Se você não tem esperança, você não luta. But hope is different to optimism. Mas a esperança é diferente de otimismo. Sometimes we do not have good reasons to be optimistic, unless we're idiots. Às vezes a gente não tem razões para ser otimista, a não ser que nós sejamos tolos. But because we try to avoid this situation, we stand for hope without optimism. Mas porque a gente quer evitar cair nessa situação, a gente se firma na esperança, independente do otimismo. So hope without optimism Esperança sem otimismo is the best combination for a wise struggle. é a melhor combinação para uma luta sábia. Is the best combination for the possibilities of a successful struggle. É a melhor combinação para as possibilidades de uma luta vitoriosa. That will be it from me. Thank you. É isso, obrigada. Antes de iniciar a parte das perguntas, agora a gente vai abrir para alguns questionamentos. Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, né, em nome da comissão organizadora. Gostaria muito de agradecer a toda a parte técnica que nos deu apoio, né, especialmente ao Oscar D'Ambrosio, que nos apoiou tanto na estruturação, na estrutura e na divulgação desse evento. Gostaria de agradecer também ao IPRE e toda a parte técnica, em especial ao Fred, sem os quais a gente não teria conseguido coordenar esse evento. Então, a equipe de assessoria de imprensa e a parte técnica. Agradecer especialmente a ProEx, na pessoa da professora Cleópatra, pelo apoio. Sem o apoio da ProEx também não teríamos conseguido desenvolver esse evento. Né? Aos professores Fernando e Juliana, que nos ajudaram aqui com a tradução. Né? E especialmente, mais uma vez, ao professor Dimitris Christopoulos, que nos instigou com suas interessantes ideias sobre direitos humanos. Bom, então agora eu vou... o professor Clodoaldo vai nos passar aqui algumas questões que foram encaminhadas e eu vou passar elas ao palestrante.
Inicialmente. Tá bem. Então, inicialmente eu vou abrir para que, se os presentes gostariam de fazer alguma questão, apresentar alguma questão para o palestrante. Yes, clear. Thank you for your question. What I tried to do a little bit was to stimulate a reflection and to provoke a reflection on the idea that we should not take things for granted, generally. Ele agradece a tua questão e queria dizer assim, né, que ele o que ele quer. Tá dando para ouvir, gente? O microfone tá ok? Parece que não, né? Não tem um outro, Soraya? Ele quer... Nossa, agora deu para ouvir. Ele quer colocar em questão uma provocação de que a gente não tome as coisas como dadas. I think it's... Okay. So, when I say that we should be suspicious about historical determinism, it's not that I'm against democracy. Of course, I stand for democracy. Então, quando eu digo que a gente não deveria abraçar uma perspectiva determinista da história, eu não estou dizendo contra a democracia. É claro que eu defendo a democracia. But I relate democracy to a struggle. Mas eu relaciono a democracia a uma luta. Not to any kind of historical destiny. Não a nenhum tipo de destino So if you do not histórico. fight for democracy, try to find it at the second life. That is what my... Então, se a gente não lutar pela democracia... I mean, what I do not like in the theories, in the liberal theories of transition, they regard democracy as the end of history. And I do not believe that history has any kind of good or bad end. That is my point. Então, a questão é que o que me incomoda nessas teorias liberais é que elas tomam a democracia como o fim da história, e eu não acredito que a história tenha nenhum fim determinado para nenhuma direção. Esse é o meu ponto. I wish it had a good end. Eu gostaria que ela tivesse um final feliz. We can wish whatever we want. It's for free to wish. A gente pode desejar o que a gente quiser. So
I read the question, what is the role of the United Nations concerning its responsibility in relation to inequality among states? So we are, that is an extremely pertinent question today, because the UN, as you know, and the general multilateral arsenal of the UN is losing credibility and power today. So, essa é uma questão muito relevante. Essa pergunta é do Rodolfo de Botucatu. Ele pergunta qual o papel da ONU quanto à responsabilidade nas desigualdades entre os Estados. E ele diz, então, que essa é uma questão muito relevante, porque as Nações Unidas e o seu arsenal multilateral ele está se enfraquecendo. So the discussions at the United Nations Human Rights Council are nice discussions, but are for free, as I said. You can wish whatever you want. Então, as discussões que acontecem hoje no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas são discussões legais. To a large extent, of course. To a large extent, because there are some discussions that are trying to interfere successfully in real power struggle. Mas, de um modo geral, elas... Some of these discussions are completely detached. Some others are trying to interfere into real power struggle. Então, no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas acontecem discussões legais, interessantes, mas algumas delas estão desvinculadas, descoladas das questões reais. Claro que outras estão tentando interferir nas questões realmente relevantes do nosso tempo. So I'd say that inequality between states exists despite of the multilateral arsenal of the United Nations. Então eu digo que a desigualdade entre os estados existe, apesar desse arsenal multilateral das Nações Unidas. The only instrument of the UN which creates inequality is the Security Council. Então, o único instrumento das Nações Unidas que cria desigualdade é o Conselho de Direitos Humanos, Which is not multilateral. que não é multilateral. This is what will be my answer to this Essa question. seria a minha resposta a essa questão. A second question here is, how do we separate human rights from social violence? For example, symbolic issues. A pergunta também do Rodolfo de Botucatu, como separar as violações dos direitos humanos das violências sociais? Não, é a sua, é esse lado. Yes, but I don't understand. Como questões simbólicas, por exemplo. How to separate, how to differentiate human rights violations from social violence. So violations of social rights. What do you mean social violations? From women's rights to social violence. How can you differentiate? Women rights. No, Human rights. human rights Yes. violations. Yes, from How is it different from social violence? social violence. Violence. Okay, so how? Okay. But what does it mean, symbolic issues? Simbólico. Como questões simbólicas. I cannot. Okay, so if I understand the question is how we can separate human rights violations from social violence. This is the question. Okay. A pergunta é como separar as violações dos direitos humanos das violências sociais, como questões simbólicas, por exemplo. Human rights violations do not necessarily entail violence. As violações de direitos humanos não necessariamente incluem violência. Systematic violations of individual rights might entail violence, but not necessarily every human rights violation entails violence. As violações sistemáticas de direitos humanos incluem violência, mas não toda e qualquer violação de direitos humanos necessariamente envolve violência. On the other side, I cannot imagine, I cannot perceive any form of violence which does not violate human rights. De outra parte, eu não posso imaginar nenhuma forma de violência social que não envolva violação de direitos humanos. This is the easy part of the answer. Essa é a parte fácil da The resposta. difficult part of the answer is to what extent we are able to face violence in history and understand that violence is not an extraterrestrial phenomenon, but it's a phenomenon which is deeply rooted
in our societies. A parte difícil da resposta é se a gente é realmente capaz de encarar a violência na história e entender que a violência não é algo alienígena, mas é algo que está fortemente enraizado na história humana. To what extent you can historically understand violence without morally legitimizing it? This is a little bit. Até que ponto a what gente it's about. consegue compreender historicamente a violência sem legitimá-la moralmente? Accepting that in a certain dose of violence is in the part is integrated in any social articulation. Aceitando que algum grau de violência é quase que inerente, integrado nas formas sociais de vida. So this is where works and terms such as the term civility by a French philosopher Etienne Balibar is important. Yes, civility, how you can construct a citizenship which tries to avoid catastrophic and irrational forms of violence while undertaking the responsibility of understanding that violence should not be excluded because it cannot be excluded. This is difficult, I know. Ele diz que ele se baseia num filósofo chamado Balibar, e aí ele traz o conceito de civilidade. Yes, so what is the difficult part of the story here A parte difícil da história aqui is try to avoid systematic and irrational forms of violence, tentar prevenir, evitar formas irracionais, sistemáticas de violência, not in the name of an absolutist, pacifist perception which says, I condemn every form of violence, because you might condemn every form of violence, but violence remains there. não por uma postura pacifista que condena toda forma de violência, que você pode condenar toda forma de violência, mas a violência está lá. So this is a very, very difficult balance to strike, Então, esse é um equilíbrio muito difícil de encontrar, but I think we should undertake the challenge. acho of que a gente striking devia it. abraçar o desafio de encarar essa questão. Because again, remember what I said at the beginning. On the one hand of the river, you have cynicism. Porque lembra quando eu disse no início, de um lado do rio a gente tem o cinismo. Everything, all humanity is bad, so violence is. A humanidade the é program. má, On então a the- violência é... And on the other hand, on the other side of the river, you have this wishful thinking of naive idealism, according to which people are good, and if there is violence, what happens, and so on. So Então, de um lado você tem o cinismo e a humanidade é má, então a violência está prevista, mas aí do outro lado do rio você tem aquele idealismo ingênuo de que, né, não vai haver violência. O que a gente faz se a violência acontecer? So this is an extremely challenging issue for me, and I only introduce it because I know that I do not want to monopolize further with that. Então, essa é uma questão muito cara para mim, mas não vou poder avançar muito, senão a gente vai acabar monopolizando o debate. But if you really want to limit violence, you will not do it by saying I condemn every form of violence, and then you go to home to sleep in peace. Mas eu quero deixar claro assim, né, que eu entendo que não é dizendo que a gente condena toda forma de violência que a gente pode daí ir para casa e dormir em paz. Não é tão simples assim. Okay. Next question. Tem alguma traduzida aqui? Pergunta do Haroldo de Vera Cruz. Quais estratégias seriam possíveis para mudar os atingidos de vítima a protagonista? So what strategies could be used to turn victims into protagonists? Smart intellectual strategies. You do not open every front. If you open every front, the opponent who is stronger than you are, he will smash you. Então, a gente precisa de uma estratégia inteligente. A gente não pode abrir todas as frentes, porque se a gente abrir todas as frentes, o oponente é mais forte que você e ele vai prevalecer. So I think this is the thing. Of course, sometimes necessity asks you to be present. So, for example, if there is torture, you must be there. É claro que tem situações em que a necessidade obriga você a estar presente. Então, por exemplo, se há tortura, a gente tem que estar lá. And this is where you take the risk of a defeat. E aí, numa situação como essa, você aceita o risco, toma o risco de uma derrota.
because you have a value that says that people cannot be tortured. Porque você tem um valor que diz as pessoas não podem ser torturadas. But when you come to an issue related, for example, to integration of migrants, Mas quando você vai tratar de uma questão como, por exemplo, a integração de then imigrantes, you need to elaborate priorities which might leave you an empty chair to sit on. Did you get that? não. Aí você precisa elaborar uma estratégia, Which might leave some empty space for you. uma estratégia que te dê uma margem de ação. Yes. So, to some issues, you have to be absolute because human dignity cannot be reconciled with torture. Então, So pra- if there is torture, you fight. You need to fight. Então- Whereas to other priorities, you need to think more. Então, para algumas situações, a gente tem que ser absoluto, porque a dignidade humana é irreconciliável com a tortura, então a gente tem que estar lá. Mas para outras questões, a gente precisa pensar de uma forma mais elaborada. Pergunta do Edson Fajupa. Marília, como as instituições religiosas podem contribuir para a formação política do indivíduo, principalmente para os direitos humanos e as crises? I understand. It's about religion. Okay, the religious institutions, I think they have an important role to play. Religious institutions, I believe they have an important role to play, which Então- can be positive and negative. Acho que as instituições religiosas têm um papel importante a desempenhar, que pode ser positivo ou negativo. So it all depends who are the representatives of the religious institutions. Yeah, who are the leaders? Who are the religious leaders? Tudo depende de quem são os representantes, os líderes dessas instituições religiosas. So if you have religious leaders who are tolerant, who are people who accept peaceful coexistence, and they are willing to deal in an open way with issues of humanity, Então, se você tem líderes religiosos que são tolerantes, que aceitam uma convivência pacífica, then they have a very, very good role to play, and we are very, very much in favor of working with them, even though we are not believers. então a gente eles têm um papel muito importante, positivo a desempenhar. A gente é muito a favor de trabalhar junto com eles, embora nós não sejamos crentes. Não. If they are collaborationists of fascists, dictatorships, and all the bad things, they have to play a very negative role, and we will be struggling against them. Então, mas se eles estão a serviço ou em parceria com líderes fascistas, autoritários, tirânicos, então eles têm um papel muito negativo e a gente vai lutar também contra eles. Religion, as any principle, can be used for good and for bad, and it has been used for good and for bad. A religião, como qualquer princípio, pode ser usada para o bem e para o mal, e ela tem sido usada para o bem e para o mal. Professor Haroldo de Ilha Solteira pergunta: o que caracteriza a transição para a nova era? That's an extremely important question. What characterizes a transition is the fact that structural elements of a society change, and this change is consolidated. So this change is not anymore an accident. For example, let me give you a nice example from my life. Okay. Ele está dizendo que essa é uma questão extremamente importante, e quando a gente fala de transição, ele está dizendo que as estruturas sociais mudam e se consolidam. Então, não está falando de mudanças... Example. Consolidated changes, It's not a symptomatic change, Não but it's a mudanças consolidated structural change. não mudanças pontuais ou sintomáticas, mas mudanças consolidadas. For example, my country, Greece, is suffering from a severe financial crisis. Por exemplo, o meu país, a Grécia, está sofrendo de uma grave crise financeira, severa crise. It's 8 years now. We call it
financial crisis. Faz 8 anos e a gente chama de crise financeira. It's crisis 8 years. Crise de 8 anos? What crisis is this? Que This crise é is a essa? new normality. This is a new regime. Essa é a It's nova a new era. normalidade. My kids will have to face a different political, economic, and financial surrounding than I did. It's a new reality. Essa é a nova normalidade, o novo regime. Os meus filhos vão ter que viver essas novas condições, né? Esse é o novo regime. It's a crisis as a regime. É a crise como um regime. Professor Fabrício de Marília pergunta como a educação formal pode ser uma estratégia de luta pelos direitos humanos. Yes. Human rights education is a big chapter in the work of secondary education. A educação em direitos humanos é um grande capítulo no âmbito da We're talking about secondary education and primary education, no? in general. University, no, secondary and primary education. Ele está dizendo que é um grande capítulo na educação primária e secundária, seria a nossa educação básica. Familiarizing the kids with the idea of rights in a specific, concrete way, it's good. Familiarizar as crianças com a ideia de direitos de uma forma concreta é bom. Not putting the kids to know what happened in the Universal Declaration, how many articles has the... No, I'm not talking about this. Então, eu não estou falando de mostrar para as crianças a declaração, quantos artigos tem a Declaração Universal dos Direitos I'm Humanos. talking about a concrete lesson of putting the kids before the necessity to respect the other. Eu estou falando de colocar as crianças diante da necessidade real de respeitar uns aos outros. I'm talking about human rights as a method and not human rights as a knowledge. Estou falando de direitos humanos como método e não como And conhecimento. that's why I speak of primary or secondary school. Por isso que eu estou falando de educação básica. What's your opinion about the rise of right-wing leaders? A pergunta do Matheus é a opinião dele sobre a ascensão das lideranças de direita. That is an extremely important question for all the world, which is also a sign that we are in a new era, in a new period, where these kind of leaders seem to be dominant. Essa questão é extremamente importante e ela é mais um sintoma de que nós estamos numa nova era, né? E que isso é sintoma de uma nova era, em que esses líderes se tornam importantes. From Manila and Philippines, where the crazy president is assassinating drug addicts, to Russia, to Turkey. Okay, yesterday we had a good case in the French election, so Europe was saved. But então, se a gente pegar desde as Filipinas, que está assassinando usuários de droga, passando pela Rússia, Turquia. Ontem, felizmente, a gente teve uma boa notícia, que foi do resultado das eleições na França, então a Europa está salva. Not to mention the United States. Isso sem mencionar os Estados Unidos. There is a new model of exclusive populism. Exclusive populism. Há um novo modelo de um governo exclusivamente populista. I say exclusive populism because I'm a little bit fed up with the abuse of the term populism in general. Eu digo populista porque eu estou meio de saco cheio desse uso banalizado do termo populista. We have an exclusive authoritarian populist discourse, which is I refer to the people by dividing the people. Então a gente teve um crescimento desse discurso populista em que eu me refiro às pessoas dividindo as pessoas. I speak about the people and I divide the people. Eu divido as pessoas. I speak of the people, but I exclude migrants, I exclude Muslims, I exclude women, I exclude people who have problems of their health. I exclude the most of them,
But I speak to the people. Eu falo para Very as nice. pessoas, falo das pessoas, mas eu estou excluindo mulheres, portadores de deficiência, uma série de segmentos, mas eu estou falando para as pessoas, das pessoas. I think that the characteristic of this new model is the fact that this is not the result of dictatorships and of putsch, but of elections. This is what E makes it. para mim, a peculiaridade dessa questão, nessa nova era, é que esses líderes, esse modelo não é fruto de ditaduras, mas ele é fruto de eleições. Last question. Last but not least. A última pergunta, a última questão aqui, a gente está fazendo para o Dimitris de Mongaguá, São Paulo. Como o cidadão pode contribuir para o desenvolvimento dos direitos humanos no cotidiano? But I think what I said today is not big reflections for abnormal citizens. But what I said addresses our daily life. O que eu disse hoje me parece que não se trata de grandes reflexões para seres anormais, mas sim para reflexões para nós, na nossa vida cotidiana. We need to think and struggle. A gente precisa pensar e lutar. If we struggle without thinking, we will lose. Se a gente lutar sem pensar, a gente vai perder. If we think without struggling, we will be skeptic people in their houses in a situation of existential pessimism, which is not good. Se a gente pensar e não lutar, a gente vai se tornar pessoas céticas que se isolam se isolam em suas casas, e isso não é nada bom. So that's why I say that struggle is the existential position of hope. Por isso que eu digo que a luta é a posição existencial da esperança. Thank you. Obrigada. Eu queria registrar aqui que, primeiro, agradecer a grande contribuição que nós tivemos esta tarde e dizer que as perguntas que não foram contempladas serão encaminhadas ao conferencista para oportunamente uma resposta por e-mail, talvez, e que nós publicaremos no site do observatório, no site do evento. Né? I do as you wish. If you want me to stay to answer questions, I can do it. But I can do it. If there are two questions, Ele finish with them. está dizendo que se quiser continuar, mas To finish now and we're done. ele tá dizendo que que ele poderia seguir mais um pouco aqui. A gente tem mais duas questões que chegaram ainda nessa rodada, então vamos fazer mais essas duas e daí a gente conclui. E encerramos, né, que a gente já está. Uma chega da Heloísa, da USC de Bauru. Ela pergunta, se o que vivemos hoje não é uma crise humanitária, como analisá-la, então? It's not a humanitarian crisis in the first place. Humanitarian crisis you have in Syria. Humanitarian crisis you have in countries which are ravaged by war and the refugees leave because they are dying. Então, This is a humanitarian crisis. em primeiro lugar, não é uma crise humanitária generalizada, porque a crise humanitária é o que a gente tem na Síria, a crise humanitária é o que a gente tem em países atingidos pela guerra. An abnormality, a crisis of our human rights is not necessarily a humanitarian crisis. Então, uma situação de a violação dos direitos humanos não é necessariamente uma crise humanitária.
E a última pergunta do Adriano, de Marília. O protagonismo e a condição do sujeito político dos violados é uma ampliação democrática, mas não poderia levar a um individualismo e o esvaziamento dos movimentos coletivos? I understand the question. My emphasis in on protagonists is not protagonists in a Hollywood way. Eu entendo a pergunta. A minha ênfase no protagonismo não é a ênfase no protagonismo. In a Hollywood way, we're not talking about one-man show. I did not say that. Não estou falando de uma pessoa. I'm talking about collectivities. I'm talking about struggle. Struggle means collective Estou struggle. falando de luta, estou falando de coletivos, porque luta é necessariamente coletiva. Okay. Professor, nós gostaríamos de deixar aqui alguma lembrança da Unesp. Nós temos aqui o livro dos 40 anos da Unesp, para o senhor conhecer um pouco a nossa universidade. Uma universidade que tem uma característica muito especial por ela estar em 23 cidades, 24 cidades. Uma universidade jovem, 40 anos. E alguma coisa que é feito na universidade em matéria de direitos humanos. Nós temos aqui entregando uma revista, a revista nossa acadêmica, Revista Interdisciplinar de Direitos Humanos, né, com publicações já internacionais. E temos um trabalho aqui feito primeiro com jovens e depois com crianças. E aqui nós temos um filme produzido por adolescentes, por jovens da universidade, numa favela, numa cidade de Bauru, sobre a exploração do trabalho infantil. É um filme de ficção. É uma ficção, é filme ficção no sentido de arte, não é documentário. E, curiosamente, ele está com legenda em 5 línguas. E aqui... Não, grego não. Mandarim. E aqui é o nosso, a nossa menina dos olhos. O nosso trabalho com crianças, o trabalho de educação em direitos humanos com crianças de 2 a 6 anos. Um vídeo. Muito obrigado. E nós estamos entregando o mesmo kit para nossa pró-reitora. Finalizando essa conferência, nós agradecemos a presença de todos nesse auditório, e bem como aqueles que participaram nos 15 polos de recepção e também individualmente pela internet. Boa noite.
Desculpe.